Oi pessoal, estamos começando mais um módulo e agora nós vamos começar a nossa modelagem propriamente dita. Nessa primeira aula nós vamos ver como marcar os pilares para depois a gente fazer a modelagem e como verificar as interferências desses pilares no projeto. Antes da gente começar a trabalhar com os pilares, eu quero lembrar aqui para a gente fazer esse dimensionamento de pilares, vigas e toda a estrutura, é preciso uma série de cálculos e que aqui eu estou fazendo um dimensionamento prévio, tá? Depois desse dimensionamento prévio, ele pode ir para um calculista que vai fazer o dimensionamento real. Aqui eu já sei que algumas coisas elas estão pré-dimensionadas de forma correta, tá? Só que num primeiro momento eu coloquei esses meus pilares com 45 por 14, tá? Como as minhas paredes aqui têm 10 centímetros, então eu acabei adotando que 14 centímetros ficaria com muitos pilares aparentes. Ó. Todos esses pilares aqui, eles ficam com um dente para fora, tá? Então, isso esteticamente dentro da casa não é muito legal, porque eu não tenho paredes lisas, eu tenho quase todas as paredes com algum dente. E eu acabei adotando pilares menores do que esse de 45 por 14, justamente para que ele possa ficar dentro da parede. Como eu já tinha criado aqui esse meu pilar e já tinha criado também um componente para esse pilar, lembra que eu falei a diferença entre grupo e componente? É que o componente, quando eu modifico uma vez, ele se modifica em todos os outros lugares. Então, o que eu vou fazer agora? Esse pilar de 45 por 14, eu vou transformar num pilar de 10, tá? Vou colocar aqui, ó, meu pilar de 10 por 30. Como é que eu uso isso? Eu pego aqui a fita métrica e lanço para cá 0,3, que é 30 centímetros, tá? E agora eu traço uma linha aqui, uma linha que venha até o final aqui. E assim eu separo essas faces aqui e essas linhas que eu não quero mais, tá? Então, eu tenho agora um pilar de 10 por 30. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, tem uma linha que está aqui sobrando ainda. Tem alguma linha que está sobrando nesse meu pilar. Aqui. Essa linha eu tenho que tirar. Pronto. Agora, todos os outros pilares, tá vendo? Eles ficaram dentro das paredes. Eles estão aqui já da forma correta, dentro das minhas paredes. E eu modifiquei apenas uma vez. Por quê? Porque isso já era um componente. O que está acontecendo aqui na minha planta baixa agora? Eu estou com uma série de linhas tracejadas aqui, que são aquelas linhas referentes à minha linha auxiliar, que eu criei aqui para traçar o novo tamanho do meu pilar. Então, eu tenho que entrar aqui e deletar essa linha auxiliar. Eu deleto uma vez e ela vai deletar todas as outras vezes, tá? Então, ó, eu tiro ela, ela sai de todo o meu projeto. Eu arrumei os meus pilares e nesse arrumar os pilares, alguns ficaram fora do lugar. Então, com a ferramenta mover, eu vou procurar esses pilares aqui, seleciono cada um deles e coloco na posição correta, tá? Quando eu terminar de colocar eles na posição correta, eu vou conseguir fazer algumas avaliações. Por exemplo, aqui eu já estou vendo que esse pilar não vai funcionar aqui nesse ponto. Então, eu tenho que puxar esse pilar para cá e aí começar a fazer esses estudos de interferência, né? Aquele pilar não vai funcionar ali onde eu tinha colocado, um outro pilar de repente não vai funcionar onde eu tinha colocado, então para onde que eu vou relocar esses pilares? Eu ainda não estou trabalhando em 3D, mas eu já consigo visualizar que eu vou ter alguns problemas aqui do estrutural com outras disciplinas, por exemplo, com o desenho do hidrossanitário. Então, vamos avaliar um pouquinho como é que estão esses pilares em relação às outras disciplinas de projeto.
Esse ponto aqui que eu estou vendo agora, esse já é um ponto em que eu sei que eu vou ter uma interferência do projeto estrutural com o projeto hidrossanitário. Eu não posso ter um pilar aqui porque eu tenho aqui a minha saída do chuveiro. Então, eu preciso adotar um outro ponto onde eu vá colocar tanto esse pilar quanto esse daqui. Então, eu trago ele um pouco mais para cá, tá? Vou trazer ele 50 centímetros para cá, 0,5, Enter. Ó, e aí, tudo bem, eu tenho aqui uma interferência com o vaso sanitário, só que eu posso utilizar o vaso sanitário de caixa acoplada. Então, até se não quiser levar ele tão para lá, porque ele fica muito longe aqui, 50 centímetros é muito. Então, eu posso trazer ele 20 centímetros para cá e, na verdade, eu ando só 30 centímetros, tá? Então, essas interferências de projeto, na verdade, eu poderia estar fazendo isso em outro software, no AutoCAD, eu poderia estar vendo isso na mão, eu poderia estar fazendo isso de uma série de outras formas. Mas utilizar o SketchUp como uma ferramenta para visualizar interferências de projeto é uma solução interessante quando a gente utiliza o SketchUp além de ser para modelagem de casca, né, que é aquela modelagem que a gente só faz as paredes externas, quando a gente utiliza também como uma ferramenta de projeto. Nessa aula nós vimos como marcar os pilares, como utilizar um componente, modificando ele uma vez para que ele modifique todos os outros pilares, e nós vimos também como checar as interferências dos nossos pilares no projeto, usando o SketchUp não só como uma ferramenta de modelagem, mas também como uma ferramenta para melhorar a concepção do nosso projeto.